Olá, boa noite. Supremo já tem maioria para confirmar decisão que homologou o plano conjunto do Congresso e Governo para garantir mais transparência e rastreabilidade na execução das emendas parlamentares. Primeira turma do STF torna Léo Índio réu por envolvimento dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Suprema Corte confirma a legalidade de investigações criminais do Ministério Público em cooperação com a polícia. Superior Tribunal de Justiça nega pedido da Anvisa para estender prazo de regulamentação do uso da cannabis para fins medicinais. Sertanejo Eduardo Costa vai cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade por condenação em processo movido por apresentadora. E ainda, os 134 anos do Supremo Tribunal Federal na missão de guardião da Constituição e dos direitos fundamentais. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 28 de fevereiro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal formou maioria e manteve a decisão do ministro Flávio Dino, que aumenta a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares. As informações com o repórter Pablo Lemos. O ministro Flávio Dino é o relator de todas as ações sobre emendas parlamentares que tramitam na Suprema Corte. Em plenário virtual, a maioria dos ministros confirmou a decisão dele, que homologou o plano de trabalho apresentado pelo Executivo e Legislativo. Os dois poderes devem atualizar em 30 de maio o andamento de cada eixo do acordo para trazer transparência e rastreabilidade às emendas de relator, de comissão e de bancada. Na decisão, o relator disse que o plano de trabalho em foco oferece um caminho de aprimoramento institucional para o Estado brasileiro, mas não encerra o debate com suas naturais controvérsias. E que nos últimos meses diversas ordens judiciais foram emitidas, assim como houve diálogos institucionais, reuniões técnicas e auditorias pelos órgãos competentes, notadamente a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União. Flávio Dino ponderou que, em relação às emendas de comissão e às emendas de bancada, as ações planejadas pelos poderes executivo e legislativo devem considerar em ata os nomes dos autores e apoiadores, por exemplo. O julgamento desse caso começou nesta sexta-feira no plenário virtual do STF e deve terminar em 5 de março. Ainda nesta sexta, a primeira turma do Supremo começou a julgar se 3 deputados federais vão se tornar réus por suposto desvio de recursos de emendas parlamentares. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, eles cobraram propina de mais de R$ 1 milhão de um prefeito do Maranhão em troca da destinação de mais de 6 milhões em emendas ao município. O caso deve ser analisado até o dia 11 de março. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Ministério Público pode sim fazer investigações criminais junto com a polícia. A decisão reforça a legalidade dessa atuação em cooperação. Essa discussão começou no Supremo Tribunal Federal com uma ação da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL. A entidade questionava 2 leis que dão ao Ministério Público o poder de investigar, alegando que essas funções seriam exclusivas da polícia. A ADEPOL também contestava a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que regula a instauração e a tramitação de procedimentos investigatórios criminais dentro do órgão. A Procuradoria-Geral da República, o Congresso Nacional e a Advocacia Geral da União se manifestaram pela validade das normas, defendendo que a atuação investigativa do MP decorre da própria Constituição e da teoria dos poderes implícitos, que dá à instituição os meios necessários para o cumprimento das funções que foram atribuídas a ela. Ao votar, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, afirmou que a própria jurisprudência do Supremo já reconhece que o Ministério Público tem esse poder de investigação junto com a polícia. O vice-presidente do Supremo destacou que o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Fachin também propôs que os registros dessas investigações sejam feitos em até 60 dias, nos casos em que ainda não tenha havido denúncia. Esse prazo começa a contar a partir da publicação da decisão. A primeira turma do Supremo tornou réu Léo Índio, primo de 3 filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Ele é acusado de crimes como golpe de Estado e associação criminosa armada. As informações com a repórter Viviane Novaes. Léo Índio publicou imagens numa rede social em cima do Congresso Nacional durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, que levaram à depredação das sedes dos 3 poderes. A Procuradoria-Geral da República denunciou Léo à Suprema Corte pelos crimes de associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. O STF aceitou a denúncia e tornou Léo Índio réu. Para o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, há justa causa para ação penal. No voto, o ministro afirmou: o denunciado não só participou das manifestações antidemocráticas, como também instigou e colaborou ativamente para os atos de depredação ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 contra as sedes dos 3 poderes. Alexandre de Moraes também disse que não existirá um Estado democrático de direito sem que haja poderes de Estado, independentes e harmônicos entre si, bem como previsão de direitos fundamentais e instrumentos que possibilitem a fiscalização e a perpetuidade desses requisitos. Consequentemente, a conduta por parte do denunciado revela-se gravíssima. Com a decisão, o STF agora vai abrir uma ação penal. Depois será a fase de instrução processual, em que há coleta de provas e depoimentos. O julgamento sobre a conduta de Léo Índio só vai ocorrer no final desse processo. E o STF atendeu o pedido do Ministério Público e determinou a continuidade de uma ação penal contra acusadas de integrar esquema de servidores fantasmas em Goiânia. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A decisão é do ministro Luiz Fux, que restabeleceu a ação penal contra 2 mulheres que são acusadas de participar de esquema de contratação de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa de Goiás e na Câmara Municipal de Goiânia. Elas foram denunciadas pelo crime de peculato, que é quando um servidor público se apropria de bens ou valores públicos para obter proveito. O ministro Luiz Fux anulou a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que suspendeu a ação penal. O STJ entendeu que o Ministério Público Estadual não descreveu de forma adequada a participação das acusadas no crime. Os crimes foram apurados na Operação Poltergeist. Segundo a investigação, um grupo teria desviado quase R$8 milhões dos cofres públicos com contratação de servidores fantasmas. O grupo de inteligência do Ministério Público de Goiás verificou que os membros da organização criminosa tinham tarefas específicas. Alguns eram responsáveis para providenciar pessoas dispostas a atuar como laranjas no esquema, enquanto outros cuidavam do recolhimento dos valores em troca da nomeação. Ao analisar o recurso do Ministério Público goiano, Fux aplicou jurisprudência da Corte no sentido de que a descrição do esquema de desvio de verbas públicas por meio de nomeação de funcionários fantasmas é suficiente para caracterizar o crime de peculato. Nesse sentido, ele restabeleceu a decisão da primeira instância de Goiânia para manter a ação penal contra as servidoras. A seguir, STJ nega pedido da Anvisa para estender prazo de regulamentação do uso da cannabis para fins medicinais. Esse sertanejo Eduardo Costa vai cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade por condenação em processo movido por apresentadora. Voltamos em instantes. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o direito ao o direito ao crédito de ICMS na compra de produtos intermediários, que são aqueles que fazem parte do produto final no processo de industrialização. Repórter Marina Campos. Mercadoria vendida, nota fiscal emitida e ele está lá, registrado. É o ICMS, o Imposto sobre Comercialização de Produtos, que é pago toda vez que há uma operação de compra e venda.
E o tributo também incide sobre o preço dos insumos que as empresas adquirem para produzir um produto. Esse advogado especialista em direito tributário explica que, como existe uma cadeia de pagamentos de ICMS do fabricante até chegar ao consumidor final, os valores devem ser compensados. É o chamado crédito de ICMS. O artigo 155 da Constituição Federal já estabelece o princípio da não cumulatividade para o ICMS, de modo que as diferentes operações de circulação, de beneficiamento, de industrialização de uma mercadoria se compensam entre si e o imposto recolhido numa fase é abatido da fase seguinte e compensado com as posteriores, de modo a não impactar o valor final do produto e causar o menor arrasto possível, causar o menor acúmulo possível e a menor regressividade fiscal, assim beneficiando o consumidor final e o usuário final daquele serviço. Em um caso que chegou aos tribunais, a Petrobras entrou com uma ação para anular uma multa aplicada pelo Fisco do Rio de Janeiro. A penalidade foi imposta devido ao aproveitamento supostamente indevido de créditos de ICMS gerados na aquisição de fluidos de perfuração que a empresa classificou como insumos indispensáveis à sua cadeia produtiva. Tanto a primeira instância quanto o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgaram um pedido procedente, reconhecendo que os fluidos de perfuração usados para resfriar e lubrificar as brocas que perfuram os poços de petróleo integram diretamente o processo produtivo da Petrobras e, portanto, são considerados insumos, o que permite o creditamento de ICMS. O Estado do Rio de Janeiro recorreu ao STJ. O relator, ministro Francisco Falcão, ressaltou que a decisão do TJ do Rio de Janeiro está alinhada à jurisprudência do STJ. Ao negar provimento ao recurso do Estado, o ministro reafirmou que é legal o aproveitamento de créditos de ICMS na compra de produtos intermediários, utilizado nas atividades fim da sociedade empresária, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente, desde que necessários à realização do objeto social da empresa. E o STJ negou um pedido da Anvisa para aumentar o prazo para a regulamentação do uso da cannabis para fins medicinais. Repórter Jéssica Castro. A primeira sessão do STJ negou o pedido feito pela União e pela Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para que fosse ampliado o prazo concedido para a regulamentação do uso da cannabis sativa com fins medicinais e farmacêuticos. Em 2024, o STJ considerou juridicamente possível a autorização sanitária para o uso específico da cannabis, mas determinou à Anvisa e à União que editassem regulamentação sobre o assunto em 6 meses a contar da publicação do acórdão. O prazo teve início em novembro do mesmo ano, mas a Anvisa e a União argumentaram em embargos de declaração que as dificuldades para concretizar e finalizar um complexo processo de regulamentação não foram consideradas e alegou que o prazo seria insuficiente. Entretanto, a relatora do caso, ministra Regina Helena Costa, destacou que o período definido e o termo inicial foram amplamente debatidos pelos ministros da primeira sessão. Ao negar o pedido, o colegiado seguiu o entendimento da relatora no sentido de que a concessão de qualquer prazo adicional somente poderia ser avaliada mediante justificativa e após a comprovação de que foram adotadas providências concretas para cumprir a determinação no prazo fixado, o que não ocorreu no caso. A Justiça Federal autorizou uma operação contra crimes de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas no interior de São Paulo. A repórter Carolina Chaves tem as informações. Os policiais federais cumpriram 2 mandados de busca e apreensão nas cidades de Indaiatuba e Santana de Parnaíba, interior de São Paulo, expedidos pela Justiça Federal de Curitiba, no Paraná. A Justiça também determinou o sequestro de imóveis, além do bloqueio de bens e valores que ultrapassam 30 milhões de reais. Os criminosos levavam cocaína por meio de transportes aquático e aéreo para a América do Sul e Europa. A operação é um desdobramento de outra deflagrada em dezembro do ano passado. Após a análise do material apreendido em dezembro, os policiais verificaram novas práticas de crimes de lavagem de dinheiro e identificaram o principal operador financeiro do esquema. Para não levantar suspeitas sobre o dinheiro ilegal, os criminosos faziam as movimentações financeiras com dinheiro em espécie, empresas fictícias e aquisição de bens de alto valor. Foi identificado
uma propriedade em um imóvel rural na região de Indaiatuba, que seria um imóvel de altíssimo padrão, que foi adquirido recentemente pela liderança da organização criminosa em sociedade com seu goleiro e principal operador financeiro. E lá também foi encontrado, na data de hoje, diversos cavalos com altíssimo valor de mercado, o que indica também uma nova modalidade, até então não identificada, de lavagem do dinheiro do tráfico. Polícia Federal combate fraude em execução de contrato da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Cantor Eduardo Costa acata a decisão da Justiça e vai fazer trabalho comunitário. Justiça torna réus 12 envolvidos em investigações ligadas a delator de organização criminosa. Confira os destaques. A Justiça de São Paulo tornou réus 12 pessoas por envolvimento com organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico, corrupção e outros crimes. 8 réus são policiais civis. A investigação tem ligação com o assassinato de um delator do crime organizado no ano passado. De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, os acusados usavam a estrutura do Estado para favorecer uma facção criminosa. O cantor Eduardo Costa vai cumprir a sentença da Justiça que determinou a prestação de serviços à comunidade por 8 meses, sendo 7 horas semanais. A condenação foi no processo por difamação, movido pela apresentadora Fernanda Lima. O cantor vai dar expediente numa entidade de assistência às pessoas com fibrose cística no centro do Rio de Janeiro. A Polícia Federal fez operação contra crimes de peculato e fraude em execução de contrato administrativo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. A universidade comunicou à PF indícios de desvios de recursos e superfaturamento em contratos para fornecimento de refeições a estudantes em vulnerabilidade social. Em outra operação, com a FUNAI, a Polícia Federal apreendeu 4 caminhões e dezenas de toras de madeira retiradas da terra indígena Caiapó, no norte do Pará. A polícia já identificou donos de madeireiras envolvidos na extração ilegal e trabalha para descobrir e responsabilizar os compradores. O Judiciário tem se mobilizado para proteger mulheres vítimas de violência doméstica em Rondonópolis, Mato Grosso. Além do apoio às vítimas, um espaço de reabilitação promove grupos reflexivos voltados para homens autores de violência, ajudando a evitar que esses casos se repitam. Veja na reportagem de Fernanda Fernandes. Uma mulher jovem, bonita, cheia de planos, mas acima de tudo corajosa, já que pôs fim a um casamento de 15 anos, cheio de medos e agressões. Ele me batia com tapas, né? E segurava assim em mim, no meu pescoço, puxava minha roupa, meu cabelo. E eu achava assim que eu estava fazendo alguma coisa errada, né? Ele juntou tudo que eu tinha no guarda-roupa e as minhas coisas, né? Tudo que era meu, e jogou para fora e tocou fogo. No meu trajeto para ir para o trabalho também, ele ficava me perseguindo. Eu pedia carona ao povo e pedia alguém para me pegar no carro e levar, porque eu tinha muito medo, assim. O caso foi parar na Vara de Violência Doméstica de Rondonópolis, pela qual responde a juíza Maria Mazarello, a quem a outra Maria só agradece. E ela sempre acompanhando, pedindo a assessora dela para saber como que eu estava, meus filhos, dando conselhos. E eu posso dizer que nem todos os familiares fariam o que ela fez por mim. Sou muito grata. E graças a Deus eu consegui me livrar desse relacionamento que foi desde nova que eu comecei a sofrer. E no dia da nossa gravação, o reencontro entre as duas, na sede do fórum. É uma alegria poder ter colaborado com você, viu? E você não me deve nada, não me deve nada. Eu te agradeço por você ter acreditado no Poder Judiciário. O Judiciário brasileiro há algum tempo vem tratando o tema com foco também no autor da violência doméstica. É aí que entram os grupos reflexivos para promover um espaço de reabilitação a esses homens, evitando que crimes sigam ocorrendo. Nós temos em Rondonópolis a Universidade Federal de Rondonópolis, que muito nos auxilia para dar vazão à quantidade de homens que nós encaminhamos para lá. É gigantesco. E o interessante é que tem produzido frutos na medida em que um homem atendido, um homem recuperado, um homem com um olhar diferente, ele tem convidado amigos
para ir também. Esse senhor, que preferiu não se identificar, já cumpriu a medida participando de encontros regulares. Mas ainda assim disse que vai continuar frequentando. Você precisa participar de 10 encontros, que faz parte da medida protetiva. Eu participei de todos os 10, onde eu consegui me reencontrar, e eu estou indo para o terceiro grupo já. E ouvindo as histórias que as pessoas lá contam, você vê que algumas coisas que você já fez, que por hora tem acontecido, você pode mudar. E o senhor mudou? Com certeza. Mudou? É um outro homem? As coisas que eu fiz no meu relacionamento, eu procuro não fazer mais. A seguir, fabricante de pneus Pirelli é condenada a indenizar um empregado que foi prejudicado por ter participado de uma greve. E o Judiciário Mineiro está com um esquema especial de plantão durante o Carnaval de BH, em parceria com órgãos de segurança pública. Os detalhes no próximo bloco. A fabricante de pneus Pirelli foi condenada a indenizar um empregado por ele ter participado de uma greve. É que a empresa havia oferecido um pagamento de um bônus apenas para quem não aderiu à paralisação. A seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a conduta foi discriminatória e antissindical. Repórter Michele Chiapa. O empregado trabalhava como operador de máquinas. Na justiça, ele pediu para ser indenizado porque a empresa teria efetuado o pagamento de bônus a quem retornasse às atividades durante uma greve da categoria. O empregado que participou da paralisação diz que a Pirelli pagou R$ 6.800 de bônus a quem não aderiu ao movimento. Segundo ele, o pagamento foi uma tentativa de punir ou desestimular a adesão à greve. Em defesa, a empregadora alegou que algumas operações não poderiam ser interrompidas e quem retornou ao trabalho teve que realizar atividades além das habituais. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, negou o pedido do operador de máquinas. Para o TRT, a Pirelli apenas exerceu o poder diretivo do empregador. O caso chegou ao TST e a 8ª turma seguiu o mesmo entendimento. O operador, então, apresentou embargos à seção 1 de dissídios individuais. O relator, ministro Augusto César, entendeu que a empresa não observou os princípios constitucionais relativos ao exercício do direito de greve. Para o relator, o trabalhador sofreu dano material por ter participado do movimento e, por isso, condenou a Pirelli a indenizar o empregado em R$ 10 mil por dano moral, mais o valor da bonificação por dano material. Após pedido de vista regimental, o ministro Maurício Godinho Delgado acompanhou o voto do relator. Isso é uma conduta antissindical. Então, eu trouxe alguns fundamentos em acréscimo, mas estou acompanhando inteiramente o eminente relator, ministro Augusto César. O ministro Breno Medeiros, que também havia pedido vista regimental, concordou com o dano moral, mas discordou em relação ao dano material. Concordo com o relator, concordo com o ministro Godinho, é conduta antissindical e por isso que ela foi condenada em indenização por danos morais e foi fixado um valor aqui de R$ 10 mil. Agora, tem que pagar para aquele que não trabalhou a mesma coisa que aquele que trabalhou? Aí eu entendo que não. Eu entendo que esses R$ 6.800, para quem trabalhou, ele deve receber. O ministro Evandro Valadão concordou com o voto divergente. Não me parece que há uma lesão clara em função de um dano referente a um determinado direito que esses trabalhadores deixaram de ter. Mas, por maioria, a SDI1 concluiu que o operador deve receber a reparação pelo prejuízo financeiro, além do dano moral. Todo mundo merece curtir o carnaval, mas para a festa ser completa é preciso ter respeito. Com essa ideia, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro lançou uma campanha para combater a violência contra a mulher durante a folia. O plantão no Judiciário do Rio de Janeiro vai funcionar 24 horas por dia no Fórum Central. Este ano a campanha é Carnaval Legal é com respeito. Vai funcionar assim.
Onde tiver folia no Rio de Janeiro, adesivos, leques e banners com QR Codes vão espalhar mensagens de conscientização e informações sobre os canais de denúncia, como o aplicativo Maria da Penha Virtual, que ajuda mulheres a pedirem medidas protetivas de forma rápida. Já na Marquês de Sapucaí, um juizado especial para atender casos urgentes. Todo esse suporte do judiciário é necessário, porque por trás da folia, dados preocupam. Os do Observatório Judicial da Violência contra a Mulher do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revelam que, em fevereiro do ano passado, foram registrados 9.046 novos casos de violência doméstica, um aumento de 11% em relação a 2023. O número de medidas protetivas urgentes também subiu 18%, enquanto os casos de feminicídio cresceram 33%, passando de 18 para 24. O volume de sentenças proferidas mais que dobrou, saltando de 4.333 para 9.183, mostrando o empenho do judiciário em proteger as vítimas e punir os agressores. Além do combate à violência, a campanha do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai reforçar a diferença entre paquera e assédio, com orientação sobre abordagens respeitosas. O Judiciário Mineiro também preparou um esquema especial de plantão para atuar durante o Carnaval de BH em parceria com órgãos de segurança pública. Acompanhem com Isabela Melano. As ruas da capital mineira já estão tomadas por foliões. Neste ano, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a expectativa é que a folia atraia cerca de 6 milhões de pessoas e movimente aproximadamente R$1 bilhão. A segurança é uma das principais preocupações. Tem que ter muita segurança e o pessoal também que vem participar ter consciência também. É mais importante a segurança, né? Muito importante, tem que ter sempre, cada vez mais. E é pensando na segurança da população que o Judiciário Mineiro vai atuar em plantão especial. Serão realizadas audiências imediatas do Juizado Especial Criminal, audiências de custódia na Justiça, análise de habeas corpus e medidas de urgência, como em processos cíveis, já que os prazos ficam suspensos durante o feriado. O superintendente do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do TJMG, desembargador Fernando de Vasconcelos Lins, explica que o Judiciário vai trabalhar 24 horas por dia para aumentar a sensação de segurança. Para o desembargador, o trabalho dos juizados especiais agiliza o atendimento. Esses crimes de menor potencial ofensivo, né, se fossem encaminhados para a justiça comum, não teria condições até de dar vazão a isso. Já os juizados especiais são preparados para isso. Tem a equipe toda pronta, toda preparada para receber esses casos envolvendo esses delitos de menor potencial ofensivo e dar devido encaminhamento a eles. Obviamente, se for constatado que trata de uma coisa mais grave ou de que haja alguma outra questão envolvida, além do próprio fato em si, o juiz vai tomar as providências cabíveis, junto com o Ministério Público e também a Defensoria Pública. Já a coordenadora dos Juizados Especiais de Minas Gerais, a juíza Raquel Discassiati, explica as vantagens da apresentação imediata. Belo Horizonte tem recebido muitas pessoas de fora, muitos turistas. Então, a pessoa que não mora em Belo Horizonte, depois para ter uma audiência, às vezes é mais difícil, a pessoa está em outro estado, tem que expedir uma carta precatória. Então, a resposta pode não ser tão rápida e tão efetiva como desejado. O Judiciário está alinhado com as forças de segurança, como as polícias civil e militar. Esse trabalho conjunto conta com alta tecnologia para coibir crimes. A PM, por exemplo, vai levantar drones para dar recados de voz. O uso excessivo de álcool pode aumentar o risco de acidentes e situações indesejadas. E usará câmeras de reconhecimento facial. Nosso planejamento está fincado em 3 pilares: visibilidade, acolhimento ao folião e uso de tecnologia. Estamos fazendo o projeto piloto com reconhecimento facial e está
pleno sucesso. Em 30 dias já foram mais de 150 prisões somente na área central. Para a Belotur, as parcerias com o Judiciário e os órgãos de segurança são fundamentais para o sucesso do Carnaval. Para realmente assegurar a folia, tanto para os foliões quanto para os moradores, para os envolvidos, os ambulantes. Então, a gente já tende a fazer isso em anos anteriores e com os anos é só fomentar mais essa parceria e essa articulação com o Judiciário. O Bloco Belô desfila há 11 anos no Carnaval de BH. Tem como diretor o jornalista Robson Abreu, que também é presidente da Associação dos Blocos de Rua da capital. Robson exalta a parceria das instituições em prol da segurança nos desfiles. Eu acho muito válido, assim, quanto mais instituições participarem do carnaval, mais o cidadão vai se sentir mais seguro, né? Porque você tem instituições respeitadas que estão ali para avaliar, para ver essa segurança do cidadão, essa segurança do folião. E o folião, claro, aprova os esforços. Muito bom mesmo o carnaval daqui. No próximo bloco, o Superior Tribunal Militar lança o banco de sentenças das justiças militares. E a gente fala sobre os 134 anos do Supremo Tribunal Federal na missão de guardião da Constituição e dos direitos fundamentais. É já já. Foi lançado no STM o Banco de Sentenças das Justiças Militares. A nova ferramenta surge como parte do cumprimento das metas nacionais e específicas do Conselho Nacional de Justiça. Repórter Rafael Silva. O Banco de Sentenças das Justiças Militares permite o compartilhamento ágil de conhecimento especializado entre juízes das auditorias e varas militares em todo o país, auxiliando na elaboração de minutas de sentença. O ministro corregedor da Justiça Militar da União, José Coelho Ferreira, lembra que o sistema é fruto de um trabalho conjunto. A ferramenta foi desenvolvida pelos 4 tribunais, o STM, o Tribunal Militar do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e de São Paulo, com os seus servidores, juízes desses tribunais, servidores da área de tecnologia, servidores da área negocial. Foram essas pessoas que desenvolveram, sem nenhum vintém de recursos públicos extras. Na cerimônia de apresentação da plataforma, os representantes dos 4 tribunais assinaram um acordo de cooperação técnica que oficializa a criação do Banco de Sentenças das Justiças Militares. A nova ferramenta surge como parte do cumprimento das metas nacionais e específicas do Conselho Nacional de Justiça, especialmente a Meta Nacional 9, que trata da inovação no Judiciário, e a Meta Específica 2, voltada à divulgação das atividades da Justiça Militar. E, portanto, estamos mostrando, mais uma vez, que é possível dar transparência, é possível prestar algum serviço à comunidade também. Não só ficar julgando e deixa para lá, julgamos e acabou-se, e da qual que cuide da sua vida. Não, nós queremos que a sociedade, que as pessoas vejam como se julga e de que forma se está se fazendo isso. O Supremo Tribunal Federal reafirmou que acordos internacionais, como as Convenções de Varsóvia e de Montreal, se sobrepõem às normas nacionais em casos de extravio, dano ou atraso de cargas em voos internacionais. Os detalhes com a Evelyn Araújo. A medida amplia para o transporte de cargas o entendimento que o Supremo Tribunal Federal já tinha sobre o transporte de passageiros e extravios de bagagens. As normas internacionais estabelecem limites para a compensação a ser paga pelas companhias aéreas em casos de descumprimento contratual por faltas ou avarias de carga durante o transporte. A prevalência desses acordos sobre as leis nacionais foi reconhecida pelo STF com base na Constituição. Na prática, as companhias aéreas internacionais só precisarão indenizar os prejuízos dentro dos limites estabelecidos pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal, evitando divergência nas condenações emitidas pela Justiça brasileira.
Os advogados podem gravar sessões do Tribunal do Júri quando o processo não está em segredo de justiça? A pergunta chegou ao Supremo Tribunal Federal. Acompanhe os detalhes com Anderson Arcoverde. O tema foi levado ao Supremo Tribunal Federal pela ANACRIM, Associação Nacional de Advocacia Criminal, que entrou com ação declaratória de constitucionalidade. Na petição inicial, a associação argumenta que alguns juízes têm negado autorização para que os advogados gravem as audiências, o que, segundo a ANACRIM, contraria o princípio da publicidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. A associação alega ainda que o direito do advogado gravar a audiência está previsto de forma explícita no Código de Processo Civil, que é aplicado de forma subsidiária em julgamentos penais. O parágrafo 5º do artigo 367 do Código de Processo Civil afirma que a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. E o parágrafo 6º do mesmo artigo acrescenta que a gravação também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. A associação argumenta ainda que o Conselho Nacional de Justiça também publicou recomendação em 2021 para que as gravações sejam autorizadas. Ainda não há prazo para que a ação seja julgada no STF. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Há 134 anos, no Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal fazia a primeira sessão de julgamentos. Mais de um século depois, o Supremo continua a cumprir o papel de guardião da Constituição e democracia, garantindo direitos fundamentais da população. Confira na reportagem de Bruno Silveira. Quando o Brasil ainda era império, a principal instância da justiça foi instalada. No dia 28 de fevereiro de 1891, um sábado, à 1h da tarde, o Supremo Tribunal Federal começou a funcionar na primeira sede no Rio de Janeiro. A Suprema Corte teve outros nomes: Casa da Suplicação do Brasil e o Supremo Tribunal de Justiça. A primeira composição teve 15 integrantes com atuação nas principais necessidades jurídicas da época. Ele nasce como Supremo Tribunal de Justiça no Império, com a função de, tipicamente, preservar a Constituição, mas também servir até para uma ausência de uma corte como nós temos hoje, como o STJ, ele servia também como uma corte revisora das decisões tomadas nas instâncias inferiores. Então, ele tinha essa duplicidade de funções, além de preservar a Constituição, também revisar decisões de cortes inferiores. Era uma função muito importante porque significava o poder máximo da justiça dentro do Brasil. No Império e na República, o Supremo Tribunal Federal avançou ao longo dos anos em julgamentos importantes para o país. A pluralidade do poder judiciário aproxima a população da justiça em diversos assuntos, desde remédios constitucionais, como habeas corpus e mandados de segurança, a reivindicações de direitos violados e acesso a benefícios, por exemplo. O judiciário brasileiro julga questões como a aposentadoria do INSS, conflitos agrários, disputas de direito do consumidor. É um judiciário aberto, espalhado por todo o país. Não está só nas capitais, está no interior, está em barcos junto às comunidades ribeirinhas, está em vilas rurais. A partir dessa grande penetração, nasce e se consolida essa cultura de cidadania judicial, provocar a justiça, não ter medo disso. Como o Supremo é o órgão de cúpula de todo esse poder judiciário, cabe ao Supremo reafirmar esses valores. Decisões importantes marcaram a história da Suprema Corte. Os ministros atuaram no plenário e nas turmas, garantindo direitos fundamentais para populações, além de definir medidas para evitar a violação de questões ambientais, religiosas e também estabelecer critérios para o uso e a aplicação de pesquisas científicas. Nos últimos 10 anos, os últimos 20 anos, há casos que são históricos. O caso das pesquisas com células-tronco embrionárias, quando o Supremo falou que entre eventuais superstições ou resistências ao avanço da ciência e as conquistas da ciência,
ele fechava com a ciência, porque essa é a vontade da Constituição. Quando o Supremo Tribunal Federal disse que o Estado não tem que tomar parte nas decisões pessoais no que digam respeito a quem você vai entregar o seu afeto, quem você vai dividir sua existência, julgando o caso das uniões homoafetivas. E mesmo com o empenho para proteger a população brasileira, o Supremo foi alvo de ataques antidemocráticos em 8 de janeiro de 2023. Mas o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, afirma que o STF continuará cumprindo o papel de guardião da Constituição e da democracia. Nós bem sabemos o que tivemos que passar para evitar o colapso das instituições e um golpe de Estado aqui no Brasil. A tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bem e democratas. O Supremo Tribunal Federal continuará a cumprir o seu papel de guardião da Constituição e da democracia. Nós não tememos a verdade e muito menos a mentira. O Supremo Tribunal Federal indeferiu o pedido da defesa do ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, que queria acesso a peças do processo em que foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por vários crimes, como organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. No despacho, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, disse que a defesa de Braga Neto já tem total e amplo acesso aos autos e documentos e que, portanto, não faz sentido o requerimento. A seguir, TRT de Goiás vai contar com mais uma vara do trabalho no entorno do Distrito Federal. E você vai conhecer um dos mais importantes espaços culturais de Juiz de Fora, o Museu de Artes Murilo Mendes. O local recebeu a visita de integrantes do TRF da 6ª Região. Até já! O TRT de Goiás vai contar com mais uma vara do trabalho no entorno do Distrito Federal. Após estudo feito na região, foi criada a unidade de Águas Lindas, instalada no shopping da cidade, que vai atender mais 4 municípios. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região Goiás inaugurou as instalações da Vara do Trabalho de Águas Lindas no entorno do Distrito Federal. Nós temos aqui essa unidade provisória. Mês que vem o município vai fazer uma doação para o tribunal de uma área para poder fazer a construção definitiva da Vara do Trabalho. E nós lançamos, coincidência, nós lançamos dia 5 de julho um polo industrial do município. Fizemos uma parceria com o município de Zhongshan, na China, e todas as empresas desse município vão vir para o Brasil especificamente para Águas Lindas. Nós temos uma perspectiva que no próximo ano nós vamos ter 2.000 novos empregos. A Vara do Trabalho de Posse foi transferida para Águas Lindas após um estudo realizado pela Corregedoria Regional do TRT Goiás. Essa cidade está tendo um crescimento econômico muito grande, muito expressivo. Merecia uma vara. E pensando nisso, o tribunal transferiu a vara que era em posse, que tinha pouco movimento de processo, para a vara esta vara de Águas Lindas, que já tem um estoque de 500 processos já. A Vara de Águas Lindas vai julgar ações de trabalhadores dos municípios de Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Cocalzinho de Goiás, Padre Bernardo e Mimoso de Goiás. A obra de instalação da unidade foi concluída em 2 meses, com investimentos de 400 mil para adequação do espaço e compra de equipamentos. A gente acredita que em pouco tempo ela vai demandar mais um juiz, talvez uma segunda vara, porque esse é o destino da comunidade aqui, crescer e multiplicar. A Vara do Trabalho está localizada aqui no interior do Águas Lindas Shopping. O trabalhador pode procurar a unidade com os documentos pessoais e a carteira de trabalho. A maioria dos problemas que nós temos aqui são esses problemas sociais, assim, decorrentes, às vezes até da insuficiência financeira ou de pouco conhecimento dos empregadores, que às vezes acreditam que é melhor não registrar a carteira de trabalho, quando isso é uma desvantagem, inclusive para o empregador.
O presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região visitou um dos mais importantes espaços culturais de Juiz de Fora, o Museu de Arte Murilo Mendes. A instituição guarda um acervo precioso de livros, manuscritos e obras de arte que ajudam a contar a história do poeta, um dos grandes nomes do modernismo brasileiro. A visita reforçou a conexão entre a Justiça Federal e o patrimônio cultural do país. Acompanhe na reportagem de Vera Carpes. Nascido em Juiz de Fora, Murilo Mendes foi um dos grandes nomes da segunda geração do modernismo brasileiro. Com influências surrealistas, sua obra, iniciada nos anos 30, inclui clássicos como Poemas e O Visionário. Aqui nós temos uma linha do tempo da vida e obra do poeta Murilo Mendes. O diretor do museu vai nos contar um pouquinho dessa história. Sim, o poeta nasce em 1901, aqui em Juiz de Fora, né? E algo muito interessante é que em 1910 ele vê o cometa de Halley passar. Ele fica absolutamente seduzido com a imagem preciosa, né? E teria, assim, a sua primeira revelação poética, né? Após a morte de Murilo Mendes, em 1975, sua esposa, Maria da Saudade Cortesão, doou sua biblioteca particular à Universidade Federal de Juiz de Fora. Durante a presidência de Itamar Franco, em 1994, a Universidade Federal de Juiz de Fora adquiriu uma valiosa coleção de arte moderna internacional, com destaque para as obras do modernismo italiano. Nós temos aqui no museu a maior coleção de arte moderna internacional do estado de Minas. E uma das características dos poemas de Murilo Mendes é que ele os reescrevia várias vezes, muitas vezes mudando até o título. Esse painel demonstra isso, Paulo. É a comprovação até do título da exposição, né? A obra em movimento. Então, ele sempre reescrevendo, alinhando seu texto, corrigindo, fazendo com que cada vez fosse uma versão mais muriliana. Agora vamos andando aqui, porque mais na frente tem uma parte da obra toda do Murilo Mendes que ele fala justamente de Juiz de Fora, que é aqui, A Idade do Serrote. Exatamente, A Idade do Serrote é um livro de memórias dele em Juiz de Fora. Embora tenha sido escrito nos anos 60, né, ele já vivendo em Roma, mas aí ele relembra de antigos professores, de personagens da cidade, de fatos curiosos. E é aqui onde que a gente inspira muito para lembrar dele, cidadão juiz de forano. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região, alinhado ao compromisso com a valorização da cultura e da história, tem atuado na preservação da memória em todo o estado de Minas Gerais, reforçando a importância de iniciativas como o MAN para preservar o patrimônio histórico e cultural mineiro. Isso também faz parte de um grande projeto que é a Seção Judiciária e o Tribunal Regional Federal, Seção Judiciária que eu falo porque as subseções também estão se integrando nesse conceito, nessa rede de centro de memória. Já inauguramos aí Uberlândia, Uberaba e agora Juiz de Fora. As cidades, elas precisam desse espaço, de preservar esses bens culturais, bens imateriais. E nós, no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, nos preocupamos com isso. A cada visita que fazemos, nós procuramos ter esse olhar para verificar os espaços em que haja arte, cultura. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, um ótimo carnaval para você.